Inovar significa sair na frente, seja para implementar algo novo ou até mesmo para rever uma rota, adaptar alguma situação antes da concorrência, ou seja, é definitivamente estar preparado para os desafios do mercado com o objetivo de se manter competitivo, com um olhar no futuro, quando o assunto é o próprio segmento, produto, serviço e, claro, a toda a gestão que envolve o negócio, como pessoas, fluxos, processos, custos, entre outras coisas, né? E a partir de agora, no último episódio dessa segunda temporada do videocast Senac para Empresas, vamos falar justamente sobre os caminhos para se implementar a cultura da inovação nas organizações. Ferramentas, técnicas, tecnologia e futuro. O que é? Como iniciar? Como estruturar? E os benefícios também dessa prática de se tornar inovador e como engajar os funcionários, né? Fazer a gestão de tudo isso depois. Será que é complicado? Será que tem receita? Bom, fica com a gente até o final, porque hoje vamos receber 2 especialistas que sabem muito sobre esse assunto. Mas antes, vamos lá. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso videocast, criado justamente para disseminar conhecimento, levar informação para aqueles empreendedores e gestores interessados em buscar novas soluções para os desafios da empresa de diferentes potes e segmentos, é claro, né? Esse é o último episódio de uma temporada que foi super produtiva, que está inteirinha disponível nas principais plataformas, viu? Tá no YouTube, tá no Spotify, outros tocadores de podcast também, mas independentemente da plataforma que você está utilizando agora para assistir, muito obrigada por estar conosco. Eu sou Carla Bigato, sou jornalista, apresentadora de jornais no rádio e também na TV. Eu sou uma mulher morena, de cabelos castanhos, lisos. Hoje eu tô vestindo uma camisa preta e tô com um colarzinho dourado. Eu já me alonguei demais por aqui, então vamos aos nossos convidados, nosso convidado e nossa convidada. A gente começa apresentando Verônica Marques. Há quase 20 anos ela realiza ações estratégicas para marcas, causas, produtos, serviços, empresas, organizações sem fins lucrativos, organizações governamentais e da sociedade civil, também tanto brasileiras quanto estrangeiras. Além disso, é designer de experiências e conteúdos, remixadora criativa, quero saber sobre isso, que é professora, consultora de comunicação, marketing, inovação e economia criativa, entre muitos outros títulos acadêmicos que ela tem, é claro, e ainda é mestre em economia criativa pela SPM Rio. Verônica Marques, nossa, que currículo de tirar o fôlego. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de trocar com vocês. Deixa eu me apresentar, então. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou usando uma roupa preta e um colar prateado. Lindíssimo, por sinal. Vamos agora ao nosso convidado, que é o Márcio Barros Souza, doutor em finanças pelo Mackenzie, com 2 mestrados no currículo, em um em contabilidade pelo Centro Universitário FECAP e outro em administração pela Ohio University. Possui graduação em administração de empresas e contabilidade, além disso também atua como professor convidado da FGV, e é o gerente de finanças do Senac São Paulo, função em que lidera mais de 60 funcionários e faz a gestão das áreas de contabilidade, orçamento, custos, compliance, tesouraria, tributos. A gente recebe hoje ele que é um entusiasta nesse tema gestão de inovação e sustentabilidade e tá carregando aí um fardo um tanto quanto pesado, hein, Márcio? Obrigada por estar conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Carla. É um prazer estar participando desse podcast, que eu sou fã, assisto sempre, né? Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelos castanhos curtos, tenho 54 anos, estou trajando um blazer preto com a camisa vinho. Hoje todos combinamos aqui de roupas pretas, mas não é nada pesado, não. A gente vai falar de inovação. Agora, quando a gente fala em inovação, automaticamente vem algo relacionado à tecnologia na nossa cabeça. Verônica, não necessariamente é isso, né? Vamos começar com a contextualização. Quem está nos assistindo agora, para saber de forma bem didática, o que é inovação? Resumindo, inovação é fazer algo novo. Seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal ou na sua vida acadêmica, se você fez algo diferente, algo novo, de um jeito novo ou conseguiu um resultado novo, você está inovando. Né? Criamos um glamour muito grande, principalmente nos últimos anos, né? De que inovar era só com tecnologia, de que inovar era fazer grandes pirotecnias. Mas se você que está aqui com a gente hoje, foi de manhã ou agora no almoço ou no jantar e fez um ovo, misturou alguns ingredientes, você fez uma inovação. Porque você construiu algo a partir de uma imaginação e de uma criatividade e obteve um resultado.
Para isso, você teve um processo para fazer também. Então, inovar é fazer o diferente, o novo, que não precisa ser para todo mundo, pode ser só para você. Uhum. Bom, Márcio, agora para a gente compreender a inovação como um processo estruturado, quais são as etapas do processo de inovação? O que você pode falar para a gente sobre tipos, pilares, elementos, botar essa imaginação no papel, né? Não, perfeito. Isso complementa um pouco a resposta da Verônica, né? Mas quando a gente fala em um processo estruturado, porque a inovação ela acontece a todo momento, a todos os dias, né? A ideação acontece. Agora, para você transformar uma ideia em efetivamente uma inovação, você precisa de um processo estruturado. Caso contrário, você se perde na ideação, né? Então, quando a gente fala em um processo estruturado, ele parte primeiro de um plano, de um planejamento, né? Poderíamos chamar, inclusive, do planejamento estratégico de inovação. Depois você precisa organizar tudo isso, e aí você precisa, por meio da ideação, colocar isso em prática, executar, saber se você teve um bom resultado, e aí então você transforma isso numa inovação que gera valor para a sociedade. Isso enquanto processo, né? Nós temos diversos tipos de inovação, né? A gente pode falar da inovação incremental, que na verdade é o que nós mais fazemos, né? Uma melhoria de processo é inovação incremental. Por exemplo, as empresas fazem melhoria contínua no seu dia a dia, nos seus processos, para melhorar a experiência do seu cliente, um pequeno ajuste em um produto, isso é uma inovação incremental. Tivemos, por exemplo, agora a questão do lançamento do iPhone 15, né, da Apple. Na verdade, é uma inovação incremental, ele não trouxe grandes novas tecnologias, melhorou o processamento, a câmera, etc., mas é aí uma inovação incremental extremamente importante, né? Mas aí todo mundo gosta muito de falar da inovação de impacto, né? Uhum. Então seria uma inovação ou radical ou inovação disruptiva, né? Um exemplo de inovação disruptiva é a própria Netflix, né? Ela veio um novo modelo de negócios e praticamente desculpa. Imagina. Praticamente acabou aí com a questão das locadoras, né? Mas o modelo de negócio, ele traz para você, por meio do streaming, você tem acesso aos vídeos e isso é considerado aí uma inovação disruptiva, certo? E é o que todo mundo gostaria de ter, mas na verdade ela exige um investimento muito maior, uma estruturação muito maior. Para o nosso dia a dia, o que a gente mais consegue trabalhar, e principalmente no Brasil, é a inovação incremental, que é o que a gente deve focar mais. Antes de falar em investimentos ali, o investimento propriamente dito, vamos falar de criatividade, porque tudo nasce de uma ideia, né, Verônica? É isso, né? A gente tem esse hábito de achar que começa na inovação, mas começa muito antes, né? O caminho que chega na inovação vem lá da imaginação. E nós, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai perdendo a capacidade de imaginar. Então, o grande barato de ser um inovador é antes ser um bom imaginador. Se a gente vai pensar, né, em todas as grandes revoluções que a gente viu ao longo dos últimos anos, elas foram desenvolvidas por grandes imaginadores, por pessoas que conseguiram, usando a sua imaginação, construir um exercício de pensar em algo que era não óbvio, né? Que hoje parece muito óbvio que a gente use o celular para assistir filme ou, enfim, para pedir um carro. Enfim, parece muito óbvio, né? Mas isso antes foi fruto da imaginação de alguém. E somado à imaginação, a gente tem a criatividade, que é a nossa capacidade não só de trazer algo diferente, mas principalmente de se relacionar com o mundo ao nosso redor. Então, muitas vezes, o exercício da criatividade tem a ver com dar respostas àquilo que estão no nosso cotidiano. E para o empresário isso é muito importante, porque o mundo está mudando muito depressa. Então ele vai ter que ser cada vez mais criativo. Olha como é curioso, né? Ele vai ter que ser cada vez mais criativo para dar respostas rápidas para o que o mercado exige, mas ele também vai ter que ser cada vez mais imaginativo para criar soluções em produtos, serviços, experiências que entreguem uma inovação disruptiva, ou seja, que façam ele se diferenciar no mercado pelo protagonismo. Então, começa, né, na imaginação, passa pela criatividade e chega na inovação. E quando a gente acha que termina na inovação, não, porque vai passar pela inovação incremental, aí passa pela inovação radical, aí em algum momento vai chegar lá na disrupção, que é assim, né, a gente fala que é o topo da inovação. Por enquanto, que o mundo está mudando tanto, ano que vem pode ser tudo diferente. É verdade. Daqui a pouco a gente dá um passo a passo aí, como fazer, como botar a ideia. Eu falo no papel, mas hoje em dia, no tablet, no computador, mas enfim, sim, né? Aliás, eu gosto sempre de utilizar isso, porque quando eu estou dando aula, né, eu dou aula de finanças, e a gente sempre fala em melhorar o
o resultado, né, o bottom line da empresa, o lucro, etc. E eu estimulo os alunos a pensar em novas formas de gerar receita ou reduzir custos, né? Então eu vou tentando fazer a ideação. E aí sempre tem algum aluno que fala, professor, lá na empresa, nosso grande problema é colocar as ideias, tirar as ideias do papel. Eu falo, que bacana, deixa eu tentar te ajudar, me traz aí o papel para eu ver quais são as ideias. Não, professor, ainda está na nossa cabeça. Então. Eu falo, então você precisa tirar é da sua cabeça e não do papel, que aí é o processo da ideação. Né? E que ele passa por essa sua criatividade não é só perguntar o porquê, e sim perguntar o porquê não. Né? Por que eu não posso pedir um táxi ou um veículo pelo meu celular? Por que eu não posso pagar o meu táxi antes, saber o valor antes e deixar isso pago? Bom, porque alguém falou, por que não? É isso. E por que eu não posso resolver os grandes problemas da humanidade usando a inovação? Que é o grande barato também, que hoje o que a gente vê, principalmente quando a gente fala da inovação social, que é uma inovação mais da transformação das pessoas. Era o que eu ia te perguntar, mais conceitos, inovação social. Isso. O que é? Inovação social é a inovação que vem das pessoas. E ela é muito bacana porque hoje essa inovação social ela está embarcada dos jeitos de ser, dos jeitos de ver, dos jeitos de estar no território. Então, a gente tinha essa visão, há uns anos atrás, de que a inovação ela estava muito, muito categorizada como aquilo que a gente está acostumado de ver do Vale do Silício. Mas hoje a gente tem muitas iniciativas incríveis de inovação social na África, na Ásia, e aqui no Brasil também, tá? No semiárido brasileiro tem iniciativas de inovação social incríveis, que transformam o mundo, que dão soluções para problemas globais que a gente tem, como ausência de saneamento básico, necessidade de água potável, escolarização, tudo isso com a inovação. Né? E aí é o mundo se transformando a partir daquele exercício lá da imaginação, da criatividade e da gestão, e construindo outros horizontes para as pessoas. Uhum. É porque a gente tem a impressão que chegou no futuro, aí inova. Não é assim. E a inovação social ela é bacana porque ela traz impacto para a nossa vida, ela traz o impacto socioambiental e isso é extremamente importante. Né? Eu conheci recentemente uma plataforma de empregos, né, que o pessoal chama do LinkedIn da favela, que é o Emprega Comunidades, onde é uma ideia de unir as pessoas que estão lá na comunidade, que elas estão precisando de emprego, unir com as empresas que estão precisando, no próprio bairro, na própria comunidade, e ele acabou virando um LinkedIn, certo? Isso é inovação social, certo? E resolve aí um problema que é um problema de inclusão social e o problema de diminuir aí a pobreza, a distribuição de renda, etc. É interessante tocar nesse tema porque assim, o nosso público vai desde grandes empresários até aqueles gestores de pequenas empresas ou coordenadores de pequenas comunidades. Então é possível inovar por meio de pequenas ações. Sim, aliás, o primeiro passo é focar na inovação incremental, porque ela já acontece no dia a dia. Né? Talvez a empresa nem se reconheça como inovadora, mas um atendente, no momento que ele muda a forma de atender uma pessoa, certo? Seja por meio do WhatsApp ou por meio de uma ferramenta tecnológica, ele está inovando. É uma inovação incremental, é uma inovação de processo. Então, isso é fácil e a empresa já está fazendo. Né? Quando você estrutura e você impulsiona uma cultura de inovação, isso abre espaço para você ir para uma inovação muito mais disruptiva ou uma inovação radical. Né? Mas acho que a pavimentação da cultura da inovação ela começa pela inovação incremental. Como a Verônica falou, qualquer um pode fazer. Nós estamos fazendo. E tem uma coisa importante. Temos que trazer verdades aqui. Não verdades. Custa nada. Porque a gente tem uma outra visão muito míope, né? De que para inovar eu preciso de muito dinheiro. Aí o empreendedor, o empresário que está vendo a gente, que talvez tenha um negócio de menor porte, ele fala assim, mas é impossível para eu inovar. Não custa nada. Porque a inovação, ela é fruto de uma atitude. É de você olhar para aquilo e pensar, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer o exercício da empatia e entregar algo inesperado para as pessoas? Então, vamos desconstruir essa ideia também de que para inovar eu preciso de um caminhão de dinheiro. Você precisa de uma atitude. O dinheiro você vai eventualmente precisar no processo. Mas a primeira etapa, você vai precisar de uma boa ideia e de vontade para executar. Então, assim, empresa que diz, é melhor não investir em inovação agora, não. A coisa Essa vai morrer. Tá fadada. No passado, nós falávamos que inovação era um diferencial competitivo. Hoje é uma sustentação. Né? Se você não inova no seu dia a dia, você ficou para trás
e muito provavelmente você não sobreviverá nos próximos anos, né? E a gente sabe que a taxa de mortalidade das pequenas, principalmente das pequenas empresas, ela é muito grande. Então, eu começaria estruturando a inovação nas pequenas empresas. Agora, para isso, eu preciso de patrocínio, né? Ou seja, a alta cúpula tem que estar preparada. É o que eu ia dizer, gestores. A gente começa pelos gestores. Exato. Porque a inovação é como se fosse água, né? Se você vai despejando num solo fértil, você provavelmente vai ter produtos nascendo dessa inovação. Mas se o gestor vai lá e vê que o funcionário está parado, pensando, etc., falou, poxa, ele está cabulando o trabalho, né? E, na verdade, ele está pensando, porque a criatividade exige um momento de você parar e refletir. Aproveitando então essa fala do Márcio, o Senac São Paulo tem um trabalho diferenciado, né, de inovação que envolve dezenas de unidades pelo estado. Um trabalho que converge, mas que respeita as características de oferta, característica geográfica, cultural de cada unidade do Senac. Para dar um gostinho do que vem sendo feito, a nossa equipe foi lá no Centro Universitário Santo Amaro, onde conheceu algumas iniciativas que estimulam os estudantes a inovarem no ambiente acadêmico, como, por exemplo, a Apple Developer Academy Senac, é isso o nome, Márcio? Centro de Inovação e Tecnologia Senac, também o CIT, o Hackathruck Makerspace e também o BotLab. Como será que o Senac São Paulo se mobiliza para inovar, hein? Dá uma olhadinha na tela, depois a gente comenta um pouco mais. Sabemos que a inovação é promovida pelas pessoas e para que isso aconteça é fundamental que o ambiente seja propício para estimular a aplicação da inovação no dia a dia. Meu nome é Leandro Mastropasqua, sou coordenador geral de pesquisa e extensão, que inclui as áreas de parceria e inovação no Centro Universitário Senac. As pessoas que têm um perfil criativo tendem a se destacar no mercado de trabalho e, partindo da premissa que é papel das instituições de ensino preparar os alunos para o mercado de trabalho, abrir espaço e promover iniciativas para os estudantes aplicarem a inovação no ambiente acadêmico é primordial para a formação deles. E quando falamos de estimular a inovação dentro das instituições de ensino, a gente está falando de criar ambientes para que os alunos consigam aplicar na prática os conceitos adquiridos em sala de aula por meio do desenvolvimento de projetos reais que atendam às necessidades das empresas. Aqui no Centro Universitário, a gente conta com muitas iniciativas para estimular os estudantes a inovarem no ambiente acadêmico. O Apple Developer Academy Senac é um centro de inovação em parceria com a Apple, no qual os estudantes são estimulados a terem ideias de negócio e transformarem essas ideias em aplicativos que tenham um impacto social relevante. A propriedade intelectual do que é desenvolvido nesse espaço fica com os alunos e eles são mentorados por professores ao longo do seu processo de desenvolvimento. Temos também o Centro de Inovação e Tecnologia Senac, o CIT, no qual os alunos desenvolvem projetos reais que atendam demandas do mercado, sendo que os demandantes podem ser empresas parceiras da instituição e o próprio Senac também. Aqui, a propriedade intelectual fica com o demandante, porque a proposta é que tudo que seja desenvolvido pelos alunos possam ser aplicados dentro das empresas para a melhoria de processos internos. O SIC é o Centro de Inovação no Comércio, cuja proposta é que os alunos tenham ideias apresentadas ao comércio para que pequenos empreendedores consigam alavancar os seus negócios. O BotLab é uma parceria com a Automation Anywhere, no qual promovemos treinamentos, certificações e projetos ligados à robotização e automação de processos. Nossa, que máximo a gente assistir a isso, né? Teoria e prática aplicados num mesmo lugar. Que fantástico esse trabalho. Agora, eu imagino o quão desafiador deve ser fomentar e sustentar, né, inovação numa instituição do tamanho do Senac, né, Márcio? Como engajar, conectar os funcionários, gestores, todo mundo, né? E também as unidades, enfim, filiais, em iniciativas próprias de inovação. Sim, esse é o grande desafio, né? Lembrando que nós temos aí mais de 60 unidades, 10 mil funcionários, cerca de 150 mil alunos, e se formos ver o entorno das nossas escolas, os empresários, a comunidade, a gente tem uma rede de inovação ali que ela é muito, muito grande, né? E apenas um complemento, né? A inovação, ela está no DNA do Senac, nós sempre inovamos. Inovamos em educação profissional, em metodologias em sala de aula, então isso já está no nosso DNA.
E essa inovação ela acontece inclusive em sala de aula com os nossos alunos, por meio dos projetos reais, eles têm ali os diversos projetos que ele tem que fazer e disso pode nascer ali uma inovação social ou uma inovação incremental, disruptiva, etc. Agora, para isso a gente tem que ter uma estrutura, né? Então, o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Criando um sistema de gestão da inovação. Né, onde a gente possa mapear tudo o que está acontecendo nas unidades. Então, hoje a gente tem os comitês locais em todas as nossas escolas. Né? A gente olha o do nosso centro universitário, é fantástico você ter um laboratório, né? É fantástico você ter um espaço onde as pessoas podem inovar lá dentro, mas depois tem mais 200 salas de aula onde a inovação tem que acontecer, mesmo que seja no chão, mesmo que seja em uma mesa. Então, isso são as metodologias ativas, metodologias de projetos que nós usamos para poder levantar aí essa ideação e transformar em inovação. E para disseminar isso em toda a nossa rede, né, nós precisamos ter aí os comitês locais. A função do comitê local é justamente, primeiro, fazer as pessoas entenderem o que é inovação, transmitir conhecimento, desenvolver habilidades e o principal, incentivar atitudes, né? Porque a inovação está na cabeça do aluno e de repente nem ele sabe. Então, por meio de metodologias ativas, a gente tenta fazer aflorar essas ideias que talvez depois se transformem aí em um projeto. Né? E o que a gente vem fazendo hoje também é sistematizar, né? Ou seja, a gente está catalogando todas as iniciativas. Então, hoje a gente já tem mais de 150 iniciativas catalogadas e ainda não começamos a conectar e catalogar as iniciativas dos projetos reais dos nossos alunos. Porque ele vai lá, ele faz diversos projetos naquele curso que ele está fazendo, naquela unidade curricular, e dali pode ser uma grande ideia que vai se transformar em um projeto revolucionário. Então a gente está catalogando tudo isso e a nossa próxima etapa é uma conexão mais intensa com o ecossistema de inovação, com a comunidade local, com o empresariado local, né? E aí a gente imagina que com isso a gente vai trazer grandes contribuições para a sociedade como um todo. É muito potencial. Eu queria falar justamente, Verônica, sobre a importância disso, né, de sistemas e criar ambientes, né, para que se possa inovar. Isso é fundamental, né? Pois é. E a gente tem no Brasil uma cultura, que tem um nome, inclusive, chama cultura do erro, né? Que ela tende a punir os inovadores, porque qual é o foco, né? Para você inovar, você vai ter que experimentar antes, né? E o experimento pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. E a gente tem uma cultura nacional que é uma cultura de punir aquele que inovou porque ele errou. Ao contrário de uma cultura que a gente vê em outros países que é errou, acerta rápido, ajusta rápido, sistematiza o que você aprendeu, volta para o laboratório para experimentar e bota o que você acha que faz sentido no mercado. Então, a gente precisa de um ambiente, e quando a gente fala de ambiente, é curioso, né? Porque a gente viu muitas empresas investirem em espaços de descompressão, em espaços de cocriação, mas não necessariamente isso significa que essa ambiência física vai resultar na inovação. Porque você precisa de uma ambiência que permita as pessoas errar. Você precisa de uma ambiência que permita as pessoas ser quem elas são. Então, a gente vê que ambientes mais livres, onde as ideias fluem de uma forma menos sistematizada e mais, né, orgânica, e ambientes onde as pessoas são estimuladas a criarem, você tem nesses ambientes e nessas empresas muito mais resultados de inovação. E aí resultados que são tanto dessa melhoria do que ela entrega para o mercado, quanto também um resultado da transformação que ela gera, como marca. Porque você tem uma coisa interessante na inovação, é que a inovação, quando ela chega num ambiente desse de uma empresa, onde ela é verdadeira, o consumidor sente. A comunidade do negócio sente, né? Porque a gente hoje fala não só do consumidor, a gente fala da comunidade. Que a pessoa pode nem comprar com você, mas se ela admira a sua marca, isso tem um valor. Então, a comunidade externa valoriza muito, mas a comunidade interna valoriza também. Então isso acaba saindo como uma alavanca. Então a inovação vai crescendo porque as pessoas estão realmente, né, conectadas ao propósito do negócio de transformar. A gente precisa construir uma nova cultura de inovação dentro das empresas no Brasil. Então a saída, a solução não está naquele ambiente físico, mas isso também não é errado, né, gente? Não. Vamos deixar bem claro que colocar a mesa de sinuca, colocar o espaço de descompressão
É bom, não é jogar dinheiro fora, não. É bem bacana. Mas não é imaginar ao colocar um puff diferente, uma mesa, que a inovação ela vai acontecer. Porque a inovação está nas pessoas, a inovação não está no espaço físico especificamente. Agora, para isso, você precisa ter a cultura da inovação e a cultura do erro tem que estar embutido nisso, né? A gente só inova se a gente errar, né? Lá no Senac a gente trabalha com a metodologia que é o funil de inovação, similar ao que é o funil de vendas, onde você tem um monte de ideias que são coletadas, captadas, depois elas vão para uma etapa posterior, a gente costuma fazer a conceituação, a análise de viabilidade e fala, poxa, essa ideia é bacana, ela pode se transformar em algo para ser disseminado para a sociedade, para as outras unidades. Aí a gente vai para a fase da prototipação, né? E aí ali por último a gente vai testar a entrega desse produto. E, pô, daquele funil de 200 ideias que entraram ali, provavelmente sairão 10. Mas se nós colocarmos 1.000 ideias, sairão 100, né? Se você pensar em 10%. Só que as pessoas precisam ser estimuladas para essa ideação, para criar, para trazer novidade no nosso produto, no nosso processo. O que eu ia te perguntar mesmo, para as empresas mais tradicionais, como preparar, né, a organização para essas mudanças inovadoras? Porque você já trouxe o passo a passo aí de como implementar, né? Agora, como é que a empresa se prepara para colocar isso em prática? Primeiro é ter propósito. É você entender que a inovação ela tem um propósito, seja para você manter a sua sustentabilidade, manter a sua competitividade, mas também para levar soluções para o seu mercado, para a sociedade como um todo. Então, a primeira etapa é essa. E aí definir isso como algo do nosso dia a dia, para que você possa transformar isso em uma cultura de inovação que ela efetivamente aconteça. O Senac é uma instituição extremamente tradicional, conservadora até pelas suas características, mas ela é contemporânea. Ela entende que isso é necessário para que a gente possa levar uma educação profissional de impacto para a sociedade, né? E é por isso desse movimento da gente disseminar aí todos esses conceitos e aceitar o erro. E dedicar tempo, né? Porque assim, eu gosto muito de dizer assim, as pessoas dizem assim, mas eu não sei por onde começar. Aí eu sempre falo para o empreendedor ou para o empresário a mesma coisa. Pega um dia na semana, aquele dia que você tem menos coisa na sua agenda e faz o seguinte, você guarda 30 minutos, mas tem que ser na agenda, tem que colocar ali, é compromisso assumido. Nesses 30 minutos você vai começar a pensar como é que você pode inovar na sua empresa. Pode parecer um passo pequenininho, mas quando ele começa a botar esses 30 minutinhos na agenda, aquilo começa a entrar na pauta do negócio. Aquilo começa a entrar na ordem do dia. Porque você pensa 30 minutos, num mês são 2 horas, né? Então ele passou, num mês inteiro ele gastou 2 horas pensando em inovação. É pouco? Pode ser, mas é um início, né? Porque a gente precisa entender que o mundo está mudando muito, né? Nesse sentido de que a gente precisa ter cada vez mais propósito, as pessoas com as quais os nossos negócios se relacionam têm comportamentos mutantes, alternantes e disruptivos, porque a disrupção não vem só da empresa, vem da sociedade também. Então, se esse empresário não guarda 30 minutos, que é o mínimo, por semana, para pensar na inovação da empresa dele, e se ele não estimula que o seu time de colaboradores faça o mesmo, dificilmente ele vai conseguir sobreviver. Porque ele não vai conseguir, primeiro, ele não vai conseguir dar resposta para o mundo que está mudando, e segundo, ele não vai conseguir gerar o senso de engajamento, porque a inovação traz isso, né? A comunidade de co-criadores é muito maior do que a comunidade de colaboradores. Então, os fornecedores acabam contribuindo, os parceiros acabam contribuindo. Ele fomenta o engajamento da sua comunidade de co-criadores, mas mais do que isso. Ele fomenta o senso de pertencimento, de que todo mundo que está ao redor do negócio pertence àquele negócio. Então, está todo mundo nessa jornada da inovação para fazer o negócio ficar melhor, porque isso transforma a sociedade. E a inovação, né, ela pode ser aberta, pode ser fechada e pode ser distribuída, né? Na hora que você começa a ouvir a sociedade, a inovação acontece lá na base, certo? Não é no topo, né? Não adianta eu ter um CEO extremamente criativo, certo? Porque ele não vai ter tempo para poder entender todas as necessidades e fazer com que a iniciativa aconteça. Ela está lá na base. E quando isso expande para o teu cliente, para o teu fornecedor, aí você consegue ter essa inovação participativa, essa inovação distribuída, com o engajamento de todos. A ideia de um
complementando com a ideia de outro, pode levar a uma grande solução, a uma grande inovação. Uhum. Mas tem habilidade específica para isso? Que dica você daria para quem quer desenvolver uma mentalidade inovadora? Precisa sistematizar também o pensamento, né? Nós podemos considerar isso como uma competência, né? O pensamento criativo é uma habilidade, você tem ferramentas para isso, né? Algumas ferramentas como o brainstorming, a gente usa a técnica do brainstorming, que é para você, do interior a gente costuma chamar de toró de palpite, né? Mas conforme o pessoal vai soltando o toró de palpite, né? Dali você vai fazer um filtro e vai falar, olha, não, mas a ideia pode ser bacana, né? Mas as pessoas se soltam para falar coisas que, né? E eu costumo dizer sempre, né? Passa do porquê e vai para o porquê não, né? Mas por que não dá para fazer dessa forma, né? E isso você vai estimulando, né? Você vai estimulando as pessoas a serem criativas. Agora, a pessoa deu a primeira ideia e você vai lá e já corta e fala, nossa, sua ideia é péssima. Acabou. Acabou o clima para a inovação. Eu volto lá para o meu dia a dia, para a minha tarefa rotineira e eu não vou inovar. Eu não vou inovar. Então, esse é a parte do incentivo que o topo da pirâmide precisa fazer para reverberar nas camadas que estão lá na ponta. Mas tem formação específica para isso, Verônica? Então, a gente tem hoje, sim, muitos cursos de graduação, de pós-graduação e muitos cursos livres que ensinam a ser inovador, né? Mas o que eu acho que é importante quando a gente fala desse exercício, né, é que ninguém nasce inovador. Todo mundo nasce criativo, mas não necessariamente todo mundo nasce inovador. Porque a inovação é uma construção. Então, ela é fruto dos conhecimentos que você foi obtendo, dos processos pelos quais você vivenciou, né? Desse apuro de construir um olhar diferente para o mundo com uma série de técnicas, né? E habilidades que vão acontecendo ao longo do tempo. O barato da inovação é que, a partir de quem você é e do que você quer para o mundo, você pode seguir um sem número de percursos diferentes, profissionais, acadêmicos e pessoais, e todos eles vão se retroalimentar. Que esse é o barato da inovação, né? Você não tem um caminho só, eu vou seguir esse caminho, vou fazer doutorado em inovação exclusivamente. Não, você pode fazer o doutorado em inovação, pode ir lá no Senac aprender pra caramba com eles, mas você também vai e pode ser um inovador conversando com alguém que está do seu lado. Então, barato é esse exercício do movimento, que é isso, né? Inovação é você estar em movimento. E que movimento é esse? É um movimento de construir uma inovação que está em você, para o mundo, e que vai mudar a vida de todo mundo, inclusive a sua. Uhum. Para isso, a pessoa tem que ter liberdade de ser quem ela é. Vamos falar um pouco de diversidade nesse ambiente da inovação? Como fomentar isso e o que essa política da diversidade acrescenta para a performance das empresas mesmo, né, nesse quesito da inovação? Então, eu gosto de dizer que toda pessoa é singular no seu lugar no mundo, né? Porque a gente, enfim, todo mundo é diferente. E que bom, né? Porque já imaginou que chato ia ser se o mundo fosse de todo mundo igual? Pois é. Mas eu acho que mais do que a diversidade, que deve ser valorizadíssima, o que a inovação faz, e que é o grande barato dela, é valorizar quem você é, a sua singularidade, o seu lugar no mundo. Então, essa singularidade, né, que é fruto do que você estudou, que é fruto das pessoas que você conhece, dos lugares que você já passou, das adversidades que você viveu, né, da sua busca, vai te transformar num inovador melhor. Então, quando a gente tem essa liberdade para ser quem a gente é mais inovador, porque a gente tem a oportunidade de aplicar e apresentar para um grupo de pessoas ou para um grupo de empresas a sua visão de mundo. Então é como se você colocasse o seu propósito em ação para transformar algo. É por isso que quando a gente vê a história dos grandes inovadores, né, e não só os inovadores empreendedores, que são grandíssimos no mundo e no Brasil a gente tem, mas inovadores sociais, gente que foi lá e mudou o mundo de muita gente, o foco deles, isso é muito interessante, né? Não era construir uma grande inovação, eles não queriam fazer uma grande revolução. Eles queriam usar a sua singularidade e o seu jeito de ver o mundo para criar movimentos de inovação que impactassem a vida deles e de outras pessoas. Então é interessante esse olhar, porque quanto mais você valoriza a singularidade de uma pessoa, mais você dá a ela liberdade para ela imaginar, mais você vai dar a ela caminhos para ela criar e mais ela vai se sentir potente para transformar isso num processo e inovar. Ô Márcio, seguindo nessa linha, né, o Senac é uma das principais instituições de ensino do país, e você dizia, são décadas inovando. Exato. Né?
Queria que você falasse, por favor, um pouco sobre as boas práticas de inovação para essa área da educação e implementadas, né, obviamente, pelo Senac. Sim, sim. Nós temos, das diversas metodologias que nós utilizamos, esse já é um movimento que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Iniciou-se lá atrás, tivemos o movimento Pontes, que é da Escola da Ponte, lá de Portugal. Isso foi sendo disseminado para todas as nossas escolas, para a comunidade educacional, e trazer o projeto de vida das pessoas para dentro da nossa discussão, para dentro da nossa sala de aula. Passou-se aí por um movimento de educação no futuro, que era pensar quais são as profissões do futuro, como é que vai ser o modelo educacional no futuro, como é que eu insiro metodologias ativas, que é o que hoje praticamente todos os educadores acabam discutindo, como é que eu faço o aluno se transformar em um protagonista da sua própria vida, da sua própria carreira, etc. Trazer inovação em atividades profissionais. O Senac trabalha em vários eixos tecnológicos, em várias áreas de atuação, seja saúde, gestão, negócios, logística, etc. Como é que a gente traz para dentro da sala de aula a inovação que está acontecendo no mercado? Né? Inovação em saúde, né? A área de saúde está tendo aí um boom de inovação que é fantástico para nós mesmos, porque nós vamos utilizar isso. Telemedicina, equipamentos modernos, como é que a gente traz essa inovação para a sala de aula, para que os alunos tenham contato e possam exercer a sua atuação profissional lá no mercado. Mas tudo, eu volto a dizer, é mais do que você ter equipamentos e estrutura. Você tem que ter o incentivo e propagar a cultura da inovação para esse engajamento. Eu acho que esse é o grande desafio da educação. E o Brasil ele tem vários problemas conhecidos com a educação, né? Nós temos vários problemas com pesquisa e desenvolvimento, né? E a inovação pode ser o grande propulsor do nosso desenvolvimento econômico, né? A gente vê os países onde tem grandes investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento, ali você consegue gerar a inovação que pode transformar a sociedade. Quanto menos incentivo a gente tem, seja financeiro, seja incentivo de tempo, etc., mais dificuldade a gente vai ter para transbordar os nossos problemas socioeconômicos, né? E o Senac ele procura se engajar bastante nisso, por meio dos seus alunos, né? Uhum. Porque são os alunos que vão levar esse conhecimento para a sociedade e ajudar aí ela a crescer. Uhum. Olha, mas sobretudo os jovens, né? A gente começou dizendo que inovação não é necessariamente tecnologia. Mas inovação é também tecnologia. E o jovem que vai buscar conhecimento, que vai buscar o Senac, por exemplo, tem sede disso, né? De avanço tecnológico. Vamos entrar nessa área, então, agora, Verônica, falar sobre essa inovação tecnológica, principais práticas de uso da tecnologia e inovação. Você está mergulhada nisso no seu dia a dia, né? Conta pra gente um pouco dessas novidades. Eu tô. A gente falou aqui das novas profissões, né? Uhum. E aí eu tenho uma profissão que ninguém sabe o que é, inclusive, né? Eu estava aqui fazendo um filminho porque há alguns anos atrás eu fui aluna do Senac. Há muitos anos atrás eu fui aluna do Senac, né? E eu fui aprender vitrinismo, gente. Eu estava fazendo um túnel do tempo aqui há 20 anos atrás e como isso formou muito do que eu sou hoje também, né? E aí, que a gente fica olhando para o mundo e para as trajetórias dos jovens hoje, a gente vê a tecnologia e qual é o grande barato da tecnologia hoje, né? Que ela está trazendo para a gente possibilidades novas. Vai, então, com isso, né, necessitar de novos profissionais, né? Design de experiência é um desses novos profissionais, né? Mas principalmente vai trazer novas formas. Então a gente tem realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain, cripto, um monte. E eu acho que a gente ainda, né, não sei se você concorda, mas acho que a gente ainda está arranhando as profissões na tecnologia, porque vão vir muitas outras profissões que a gente ainda não conhece. Sim. E qual é o barato? A gente não só entender da tecnologia, mas como a gente pode usar a tecnologia como um meio de interseção para construir novos olhares. Então, vamos imaginar que você está aqui, você está vendo a gente, eu falo assim, olha, eu quero muito, muito, muito fazer algo diferente para o meu negócio. Olha para essas tecnologias que estão sendo construídas aí de inteligência artificial, de realidade virtual, de realidade aumentada, e como é que isso pode te ajudar a protagonizar outras coisas, né? É bem comum, a gente recebe lá no escritório o restaurante que quer fazer o cardápio com holografia, porque viu no Instagram,
A empresa que está de materiais de construção, que quer promover um determinado material que quer fazer com realidade virtual. O outro que quer usar inteligência artificial para fazer uma melhor gestão do relacionamento com o consumidor. Tudo isso é viável, tudo isso é realidade e tudo isso vai precisar de gente para fazer. Então, investir na inovação é muito legal, porque a gente... E isso é uma característica dos cursos que a gente tem no Brasil, é que eles não formam só para as tecnologias. Eles formam para o pensamento inovador. Então, quando ele traz, né? A gente está formando um aluno com metodologia ativa, a gente está formando... Você não está formando ele só para ele fazer um VR, um AR ou uma inteligência artificial. Você está construindo um pavimento de pensamento nele que a profissão pode mudar e a técnica muda. Mas a formação que ele teve, a jornada educacional que ele viveu, né? Foi tão impactante que ele vai conseguir passar por isso, porque ele foi preparado para isso. Porque se a gente for pensar que a gente vive num mundo que a gente não tem a menor ideia de qual vai ser a próxima transição, assusta, próxima né? tecnologia. Então, a gente precisa, né, de certa forma, eu acho que, no geral, todos os cursos de inovação fazem isso muito bem. Eles trabalham a inovação não só como uma técnica, mas como um mindset. E é quando ele prepara esse aluno para o mindset, né, você consegue ser um designer de experiência. Porque não tem faculdade de design de experiência, né? Mas você tem um monte de cursos, né, e de instituições que foram trabalhando para essa pessoa chegar lá. Então, daqui a pouco, a gente vai ver a galera que vai pilotar drone. Isso já é real, né? Já tem gente pilotando drone aí, né? É uma boa profissão. Pois é, tem coach de inteligência artificial. E Sim, precisa, sim. né? Sim. Porque muitos gestores pensam, eu vou investir tanto em uma inteligência artificial, vou botar aqui, acha que é uma maquininha, uma pessoa que está ali por trás, e vai trazer a receita pronta do que fazer. E não. Ele vai analisar dados, vai mastigar aqueles dados e uma pessoa precisa pegar aquilo e implementar, né, Márcio? Vamos falar de tendência e inovação para o futuro do trabalho? O ser humano vai existir, sim, no trabalho, né? No futuro. Exato. E cada vez mais ele vai ser demandado, porque, na verdade, a tecnologia tem que ser o nosso assistente, não sermos assistente da tecnologia, né? Então, isso para mim é primeira ordem, né? No começo do ano, tivemos lá no Fórum Econômico Mundial um painel que chamava-se o Relatório do Futuro do Trabalho, né? Pensando aí nos próximos 5 anos, as profissões que estão emergindo, as tecnologias que a gente nem sabe, provavelmente daqui a 5 anos terão tecnologias disruptivas aí, porque tem muito investimento sendo feito, né? E o que é bacana, quando você vê as 10 principais competências que é para qualificação e aperfeiçoamento das pessoas que estão hoje no mundo do trabalho, elas são competências humanas. A primeira, pensamento analítico, né? E pensamento crítico, né? Porque você vai ter uma enxurrada de informações que você vai ter que fazer uma curadoria para saber se elas são aplicáveis ou não. Então, essa é a primeira competência do relatório. Segunda competência, criatividade. Certo? A criatividade está no ser humano, é uma competência cognitiva do ser humano. Certo? Somos nós que programamos, nós que realizamos os algoritmos da inteligência artificial, etc., do metaverso, somos nós que construímos. A gente é que faz. Somos nós que construímos. Aí tudo bem que a terceira competência fala em competência de inteligência artificial, até porque ela está aí na crista da onda e todo mundo está sendo demandado. Ela chegou no nosso bolso, né? Se você pegar o seu celular agora, você tem aí como conversar com o ChatGPT e você tem ali já essa inteligência na sua mão. Mas tem uma que eu acho que é fundamental e vai ao encontro do que a Verônica falou, certo? Eu preciso ter a literácia digital, certo? Literácia digital, a alfabetização tecnológica. Certo? Isso tem que começar. A moçada nova que tá entrando, eles já têm essa fluência digital. Mas vamos imaginar que, pelo problema demográfico que está acontecendo no mundo, eu vou ter que trabalhar até os 100 anos. Né? E a sociedade está envelhecendo. Então, todas as pessoas precisam ter essa literácia digital. Porque eu não sei qual vai ser a ferramenta. Mas a base pavimentada para utilizar qualquer ferramenta, ela tem que vir nessa literácia digital. Certo? Então, isso é um tema que tem que nascer lá no começo, no ensino fundamental, na educação básica, passando pelo ensino superior, né? Para quem tiver condições de fazer curso de aperfeiçoamento, etc. Mas essa é a base fundamental para que a sociedade dê conta dessa revolução que está em curso. Ainda estamos atrasados com relação a isso, estamos. Não? E se formos pensar no Brasil, talvez um pouquinho mais.
né? Porque se você for ver hoje o nível a quantidade de pessoas que conseguem chegar ao ensino superior, frente a uma população de mais de 200 milhões de habitantes, ela é muito baixa, muito baixa. E se ao longo do tempo nós não resolvermos isso, nós podemos ter um problema social, certo? A gente vai ter que vender produtos para a inteligência artificial, porque as pessoas não têm emprego, não estão preparadas para isso, você pode gerar ali um problema econômico. Então, isso a gente tem que trazer aí na nossa agenda. E isso é qualificação e requalificação, que é o que o Senac faz com afinco aí no nosso dia a dia. Verônica, vamos falar então para os gestores que têm medo de tecnologia. Não tem que ter medo, né, de tecnologia. Não, porque a tecnologia está embarcada em tudo que a gente está fazendo hoje, né, de fato. Eu acho que não tem que ter medo da tecnologia, tem que saber o que vem de tecnologia que vai impactar o seu negócio. Esse é o ponto, né? Porque nem tudo de tecnologia serve para todo tipo de negócio. Essa é uma outra questão importante. Porque tem muita gente que fala assim, mas essa tecnologia, ela é uma tendência. Aí tem que parar e fazer aquela reflexão. Ela é uma tendência de fato ou ela é um modismo? Porque a gente vê muitos empreendedores, né? Muitos empresários investindo um dinheiro muito grande em tecnologias que ficam obsoletas muito rápido, ou mesmo que não fazem muito sentido para o seu negócio, só porque eles entraram numa onda de aproveitar o modismo. Hype, né? Exato. Então, assim, antes de temer a tecnologia, tem que entender como é que a tecnologia gera benefícios para o seu negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é entender que nem todas as tecnologias são para todos os tipos de negócio. Né? E o terceiro ponto é experimentar pequenininho para ver se funciona antes de fazer a coisa grande. Prototipação. Né? Exato. Porque, veja, muitas vezes uma empresa média faz um investimento muito grande numa tecnologia. Essa tecnologia leva muito tempo para ser implementada, ela leva muito tempo para ser aprimorada pela sua rede de colaboradores, aí quando a coisa começa a rodar, o mercado mudou. E ela perde o investimento. E vai ter o cara lá do financeiro, que sou eu, cobrando o resultado. Exato. Cadê o ROI? Exato. Cadê o ROI? Exatamente. O ROI é o Return on Invention, ou Innovation. Mas eu quero o retorno do investimento. E aí você não terá aporte para o próximo. Exatamente. Então, assim, faz pequenininho primeiro. Tenta entender se faz sentido para o seu negócio. Vai entender como é que o seu mercado está desenvolvendo isso. Porque, às vezes, a gente faz um investimento gigante, a empresa faz um investimento gigante, ela faz toda uma jornada e chega na hora que ela teria que obter o resultado, o prazo passou, o tempo passou. Quem é que faz isso? Quem estuda as tecnologias, no geral, são os departamentos de inovação. Caso a empresa não tenha um departamento de inovação, porque tem empresas que têm portes diferentes, não tem. A própria liderança pode entender isso. Né? Então, qual é o foco? Não é só entender a tecnologia, mas entender como é que ela pode ser algo que vai beneficiar o seu negócio e se o investimento que você vai fazer nela justifica isso. Porque muitas vezes a gente faz um investimento muito grande em tecnologia que não justifica para um negócio que é muito pequenininho. Naquele momento não é ainda para ele. Né? Talvez se ele esperar mais um pouquinho a tecnologia vai baratear, porque tem isso, né? Ela vai ficar mais barata, ele vai poder acessar e aí o resultado vai ser melhor. Mas acho que o primeiro passo é, antes de temer, tem que pesquisar. E depois tem que entender se é relevante para o seu negócio ou não. E o principal, né? Você tem que fazer o seu plano de inovação. Certo? Porque no plano de inovação você já coloca a sua intencionalidade. Né? Nós queremos mesmo fazer uma inovação disruptiva, então talvez eu tenha que ter uma área de pesquisa e desenvolvimento, com cientistas, o pessoal confinado naquela sala. É isso que eu quero? As grandes empresas têm isso. Não, eu sou uma pequena, uma média empresa, eu preciso. Bom, eu vou para a inovação incremental, então eu faço um plano. Eu posso, por meio da inovação aberta, eu posso ir nos hubs de inovação, eu posso participar de eventos, e aí eu vou buscando aquilo que se adeque ao meu negócio. E talvez seja um grande investimento. Eu não preciso ter uma área de pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso saber onde é que a pesquisa e desenvolvimento está acontecendo. Essa é a ideia da inovação aberta e da inovação distribuída. Você tem vários hubs de inovação. Resta você participar dos pitches para entender, puxa, aquela ideia é muito bacana para o meu negócio. Deixa eu colocar um aporte financeiro ou deixa eu comprar essa tecnologia. Tem várias empresas que vão lá, tem uma startup com a ideia bacana, certo? Mas quanto que é o seu valuation? Quanto que vale a sua empresa? Ela vale 1 milhão. Poxa, o ganho que eu vou trazer com essa tecnologia, eu te dou 2 milhões, mas a tecnologia vem e você vem
junto com o negócio, certo? Mas tudo isso depende do seu plano de inovação, certo? Qual é a sua intencionalidade em relação à inovação? Essa é a parte mais difícil. E para os pequenos e médios empresários, contem com as instituições, contem com o Senac, por meio da nossa área de atendimento corporativo, o Sebrae, que tem uma atuação fortíssima em empreendedorismo e inovação. Vocês não estão sozinhos, né? E lembrando que o grande volume que a gente tem de empresas são pequenas e médias empresas, né? A nossa grande base está ali. É ali que a inovação tem que acontecer, certo? Porque nas multinacionais, ela já acontece por si só, né? Então, se fortaleçam e busquem a sua rede de apoio, que são as instituições educacionais e os hubs de inovação. E a gente teve algo muito bacana nos últimos anos, é que essas redes cresceram e se fortaleceram. Então, hoje a gente tem todo esse que a gente chama ecossistema de inovação, né? A palavra é essa, bonita, ecossistema de inovação. Mas, para além disso, o que é bacana é que eles trabalham não só o empoderamento da inovação nesses negócios, mas o empoderamento da atitude inovadora do empreendedor. Então, tem um trabalho muito forte de soft skills para transformar ele um inovador. Então, se ele não se sente inovador, para além de financiamento, tecnologia e tal, tem uma série de possibilidades de construir, às vezes com empresários do seu setor ou com empreendedores do seu setor, inovações para vários negócios. Né? Então, isso é muito legal. Você não está sozinho. Né? E não precisa estar, porque isso é uma outra lógica da inovação que foi caindo ao longo dos últimos anos. Né? Ah, mas eu vou inovar, eu vou contar para as pessoas e elas vão me copiar. Tinha essa preocupação no mercado, era algo comum, a gente ouvia isso muito do empreendedor. Não, eu não vou abrir a minha empresa para gente externa, porque se eu abrir, vão copiar. Hoje não. Hoje o mundo tem tantas possibilidades, existem tantos lugares de inovação onde você pode conseguir apoio, que você ganha muito quando você trabalha num processo de inovação aberta e abre os seus horizontes, mesmo que seja só para se inspirar. Você já deu um passinho lá. E tem algumas empresas que precisam ter essa área isolada. A indústria farmacêutica, por exemplo, que investe milhões e milhões em pesquisa, ele tem ali que ter realmente, né, se você vai na Apple, para você entrar lá, você não pode entrar com o celular, não pode entrar, porque são sigilosos. Ok, eles têm uma finalidade diferente, mas nós não estamos falando de 99% das empresas que não precisam estar nesse patamar. E a inovação aberta, a inovação distribuída é o grande mote para que a gente consiga essa evolução inovadora. Vamos engajar a esse movimento. Bom, antes de seguir para a dica de leitura, eu queria ouvir de vocês dois, então, um resumo, uma lição. Para mim, o que ficou é: o elemento humano segue sendo o maior diferencial de inovação, certo? Sem dúvida. A inovação está nas pessoas. E está no jeito como elas veem o mundo e como elas querem transformar o mundo. Então, para quem está aqui com a gente, a pergunta é: você quer começar a ser inovador? A pergunta é: como é que eu posso mudar o mundo? E isso demanda atitude. Uau! A pessoa tem que ter atitude. Ela tem que querer que isso aconteça. E olha, a inovação dá trabalho. A inovação dá trabalho. Desde que eu comecei a me embrenhar nesse meio da inovação tecnológica, isso vai puxando, isso vai te puxando. Olha, vamos para o tal evento, vamos em tal hub de inovação, isso vai puxando e demanda trabalho. Começa se perguntando como é que você quer mudar o mundo. E depois você tem que fazer 3 coisas: respirar, inspirar e pirar. Respirar é o exercício de respirar mesmo, né? De entender onde você está, qual é o seu negócio, o que você quer desenvolver. Então você respira, dá aquela respirada. Inspirar é você procurar esse ecossistema de inovação gigantesco e fazer o exercício da empatia para entender qual é o mercado que você quer atender. E o pirar é isso, esse exercício de fazer com que a criatividade que já está dentro de você se conecta com essa imaginação que é fruto de quem você é e do que você quer, e gere uma transformação através da inovação, entregando algo diferente para o mundo. Né? Porque no final, se a gente for, eu gosto de dizer isso, se a gente for espremer todas as grandes inovações do mundo, o objetivo delas era de transformar positivamente. Né? Então, era de entregar algo novo. E a inovação traz esse olhar. Né? Então, vamos inovar e vamos transformar? E vamos fazer junto? E, Verônica, se me permite, eu agregaria mais Vamos transpirar, né? Boa! Adorei! Porque se você não colocar isso em prática, vai ficar numa ideia muito boa no PowerPoint, etc. Exato. Mas a atitude é a transpiração. Boa. Juntou todos esses elementos, a inovação vai acontecer. Então vamos retomar essa. Respira, inspira
Pira e transpira. Pronto. Gente, perfeito. Fechou. Nossa, perfeito. Você não tinha fechou. perguntado no início qual que é o processo da inovação? Aí, pronto, já temos. Bota modelo. isso no papel e temos. Então temos. É isso. Né? Trouxemos verdades aqui hoje, Oh. como disse a Verônica no começo. Bom, então, para trazer aqui inspiração também para quem está acompanhando e achou que fosse só tecnologia, esse episódio é nada. É só fator humano. Tecnologia também, mas é muito mais fator humano. Vamos com gestão de inovação e geração de valor. O livro de José da Cunha Tavares, William Sampaio Francini e Roberto Bernardes. É isso aqui, esse livro. Em algum momento da vida, todo empreendedor já deve ter se deparado com a famosa taxa de mortalidade das empresas, como citado aqui. A falta de êxito é um risco real e não se restringe apenas aos negócios no Brasil. Por outro lado, os motivos do sucesso de grande parte das organizações estão comumente relacionados com a capacidade que essas empresas têm de inovar no processo de gestão. Então, essa é a nossa dica de leitura de hoje. Presente para os nossos convidados. Claro, para adquirir, só lembrando, você pode entrar no editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br. Esse aqui já tem dono. Maravilha. Esse aqui é de Márcio. Oba! Muito obrigada Maravilha. pela participação. Muito obrigado. E o principal, é um livro voltado a pequenas e médias empresas, a inovação para Excelente. pequenas e médias Ai, empresas. muito obrigada. Eu que agradeço pela participação. obrigado. Bom, e só lembrando que a editora Senac não esqueceu de você, que está sempre nos acompanhando, tem um super desconto na compra desse livro, 55%. E aí, no momento ali da compra, basta usar ali o cupom Podcast Senac no cupom, copia da forma como está escrito aqui na nossa descrição e tal, e você tem esse descontão de 55%. Mais uma vez, obrigada, Editora Senac, pelos presentes, pelo descontão também. E deixo agradecer aqui os nossos convidados super especiais desse episódio, que é muito especial para a gente, porque fecha um ciclo incrível. Verônica, designer de experiência, muito obrigada pela sua participação. Deixa, por favor, as formas de contato, @ alguma coisa para a pessoa Vamos entrar lá. em contato com você. Bom, o fato de ser designer de experiência é bom, que se bota lá, designer de experiência, Verônica Marques, em qualquer lugar me acha. Mas o @ do Instagram é @veronica.marques, no LinkedIn é Verônica Marques e o site é veronicamarques.com.br. Maravilha. Obrigada por você ter vindo mais uma foi vez. um prazer. Todo nosso. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. E o Márcio, Perfeito. que é o homem da criatividade e o dono do faz-me rir, da caneta. Muito obrigada pela participação, foi muito rico, né? Sem duplo sentido. A sua participação foi muito rica. Deixa, por favor, as suas formas de contar. Maravilha. Primeiro, Carla, gostaria de agradecer, principalmente a sua condução, agradecer a todos e a todas que estão acompanhando a gente, Verônica pela troca, Foi um prazer. muito bacana. Vamos tentar nos encontrar lá no Rio Innovation Week. Agora eu fiquei entusiasmado nisso, né? E como é um evento de inovação, nosso bate-papo é sobre inovação, eu vou deixar meu Orkut. Não, brincadeirinha. Né? Meu LinkedIn é Márcio Barros Souza, tudo junto. Né? Eu acho que eu nem era nascido na época do Orkut. Você pesquisou na internet, né? Eu pesquisei, fiquei sabendo ali. Mas é isso, no meu LinkedIn, Márcio Barros Souza, tudo junto. E, eu gosto de trocar bastante experiência por lá. Perfeito, inovação. Obrigada, viu, Márcio? Bem, com esse episódio recheado de conhecimento, a gente encerra essa temporada do videocast Senac para Empresas. Eu espero que esse conteúdo, né, produzido nessa série tenha trazido tanto aprendizado para você, quanto trouxe para mim. Além das convidadas e convidados incríveis, não há como não agradecer a super equipe de produção que fez a coisa toda acontecer. Por trás dessas câmeras há um grupo de pessoas muito empenhadas, que dão um show de excelência no trabalho que desenvolvem aqui. E também é importante ressaltar que o Senac, ele utiliza nas suas produções, no seu dia a dia, todas as práticas que ensina nos cursos e difunde aqui nesse e nos outros podcasts. Respeito, tolerância, diversidade, empatia, não é só da boca para fora. Esse é o jeito Senac de ser. Por isso temos a confiança de assegurar que isso tudo faz a diferença de fato. Investir em diversidade, inovação, traz muito crescimento, sim, além de buscar uma sociedade um pouco menos desigual.
né? Se quiser deixar o seu like aqui para ajudar no impulsionamento, né, nas plataformas e tal, por favor, faça isso para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. E também, se você tiver interesse, se inscreva aqui no canal do Senac São Paulo, não paga nada. Quando você ativa o sininho, vai ser avisado quando os novos episódios saírem, tanto do Senac para empresas, quanto do podcast Senac São Paulo, que é apresentado pela Didi Couto e pelo André Vasco. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter ficado conosco. Espero estarmos juntos em breve, mais uma vez. Até lá! Mais um recadinho, eu quero falar especificamente com você, gestor de empresa, empreendedor, líder de equipe de departamento profissional, de RH, ou treinamento também. Você sabia que o Senac tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ e para trabalhar em soluções de educação e desenvolvimento customizadas para sua organização? É isso aí. Cursos com a qualidade da marca Senac, ministrados por profissionais especialistas em formação profissional. É um baita investimento para alavancar a performance do seu negócio. Se quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o site corporativo.sp.senac.br, repetindo, corporativo.sp.senac.br, porque não há dúvidas de que tudo que o Senac pode oferecer vai dar um up nas skills dos seus funcionários, certo?